não tem liberdade sem amor, não existe amor sem liberdade, por isso eles são inseparáveis, né? E par perfeito no sentido da complementaridade de um com o outro e da não existência de um sem o outro. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos. A gente traz sempre histórias reais para quem busca mais sentido na vida, um rumo, mais liberdade e mais movimento. Porque não estamos aqui para te dar as respostas certas, as respostas prontas, mas sim para fazer as perguntas certas, ou muitas das vezes, como vocês sempre acompanham, às vezes não. Porque liberdade não está no destino, mas sim na força de se mover. E falar em força, hoje é um bate-papo mais que especial, porque é o fechamento, né, do livro que a gente vem conversando sobre as 11 forças do livro que a Mara escreveu. E para fechar, como diz a Mara, né, a estrelinha no céu, o topo da árvore da felicidade, a gente vai falar de amor, né? Que é uma coisa gostosa, acredito eu, divertida, né? Enfim, então hoje a gente vai conversar com a Mara sobre a última força do livro dela. E se você ainda não comprou o livro, aconselho vocês a entrar no Instagram da Mara ou mandar aqui no direct pedindo o link de compra do livro. Porque ó, é um livrinho pequeno, como vocês podem ver, muito bacana, fácil, de leitura fácil, de um entendimento fácil, mas de uma profundidade imensa. E eu garanto isso para vocês, porque eu já li várias e várias vezes, e no finalzinho tem um exercício para fazer. E eu confesso que até hoje eu não fiz. Por cara de pau, por vergonha, por falta de tempo, não sei, mas ainda não fiz. Talvez possa ser até o que a Mara disse no episódio anterior, por medo. Mas primeiro... Oi! Tudo bem? Como é que foram de festas? A gente já entrou em 2026, né? Eu tive um final de ano muito diferente, porque eu passei esse final de ano, tanto Natal quanto Ano, com toda a família reunida, né? Irmãs, sobrinhos, cunhados, sobrinhos, netos. Então foi uma experiência amorosa, bem bacana. E... Desafiadora, né? Desafiadora, o amor porque é desafiador. Porque para algumas famílias é bem desafiadora a reunião. Não, e amor é desafio, né? Amor não é essa coisa romantizada que a gente... E por isso é a força que coroa todas as outras, porque se você não trabalhou e não desenvolveu valores que são básicos, o amor fica só uma utopia mesmo, né? Fica um jogo de cena, fica um filme hollywoodiano, que a gente sabe que tem final feliz só no filme, essas coisas, né? Bom, só para contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, estamos aqui hoje na casa do Colono e a gente fez o nosso pedido. E aqui desculpa, qual que é o seu nome? Samuel. Samuel já vai trazer pra gente aqui o nosso cafezinho que a gente pediu. Esse é o meu, Samuel. O café, o expresso é do Dogão. Gente, ó, o Samuel. Samuel, obrigado, viu? Hoje eu pedi um vietnamita, porque no episódio anterior que a gente gravou... Falar sobre o amor é estranho, hein? Vietnamita, né? Falar sobre o amor, pedir um vietnamita nessa situação... Mas é que o Bruno, ele trouxe da outra vez que a gente gravou com o Terê, né? Gravamos com o Roberto Teresiano, e o Bruno falou assim, vou trazer um vietnamita. Ele trouxe, nossa, gostei. O Terê ficou com vontade, ele pediu um expressinho e ficou com vontade, que eu senti. E para quem não assistiu o episódio com o Terê, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para vocês assistirem. E eu falo para vocês, gente, assistam esse último episódio que a gente gravou com o Teresiano e assistam o primeiro também. E um dos cortes do episódio acabou assim, no meu consentimento, acho que no Douglas também,
atendimento da Mara viralizou. Porque até o presente momento que a gente está aqui conversando agora, bateu mais de 45 mil visualizações esse corte. Então, assim, num todo, né, mais outros vídeos também que a gente publicou, né, só no Instagram já batemos mais de 64 mil visualizações nesses vídeos. Então, aconselho vocês a entrar, assistir esse vídeo completo, que é bem interessante, fala da história de Poços e abrange um pouquinho mais da história, foge um pouquinho de Poços também. É um vídeo muito bacana, né? Não só esse do Terê, mas todos os outros que a gente traz aqui, certo? E eu, enquanto a Mara vai falar sobre o amor, eu vou ficar aqui em namoro profundo com o vietnamita. Com o vietnamita. Tomara que as guerras já tenham acabado, né? Espero eu, né? Lá eu não sei, mas aqui, ó, tá gostoso. Tá bom, né? Tá bom. O que é esse vietnamita, Gui? Esse vietnamita é, pelo que eu entendi, café com leite gelado, caramelo, e eu acho que aqui no fundinho eles colocam leite condensado. Tá. É que aqui tá com bastante gelo, mas depois que mistura, nossa, é uma delícia, uma explosão de sabor. Tipo um milkshake de café. Tipo um milkshake de café, é isso mesmo, Mara. Tá bom. E hoje eu pedi um misto quente. Só que aqui na Casa do Colono... Pode vir. Aqui na Casa do Colono... A questão, gente, é que é o tamanho da coisa, entende? Aqui na Casa do Colono, nada é pequeno e tudo muito gostoso. Eu pedi um misto quente. Aí eu falei, ó, tem um pão francês, tem um pão normal e o pão caseiro que as meninas fazem aqui. Aí eu falei, e o cara falou assim, ó, acabou de fazer o pão caseiro. Eu falei, então eu vou experimentar no pão caseiro. Essas são as 2 fatias do pão caseiro daqui. Eu sei, eu tive aqui ontem. É um pão fofinho, gostoso, e o cheiro tá maravilhoso. Eu tive aqui ontem e pedi um pão caseiro Eu não, o Júlio, a gente veio conversar, eu, o Júlio e o Galvão, viemos conversar sobre o Nove Luas. E o Júlio pediu um pão na chapa com requeijão e pediu o pão caseiro. Eu falei para ele pedir no pão caseiro para ele levar, porque eu queria ver a carinha dele levando um susto. São 2 fatias desse pão, só que na chapa com requeijão. Sim. A hora que chegou, ele falou assim, você pediu porque você queria comer junto comigo, né? E tava o Marcos com o Murilo e tal, enfim. O Júlio também é muito gente fina. E outra, já fica aí a dica para vocês aí. Vocês querem consumir conteúdo de qualidade, não só aqui no podcast, né, no Papo Nômade, mas sigam aí o Nove Luas, tanto no Spotify quanto no YouTube, no Instagram também. Nove Luas também é um outro podcast. Esse não tem mais vídeo, mas lá nos primeiros episódios era em vídeo também. O Galvão tá um pouquinho preguiçoso. Mas vou dar um spoiler. Pode falar. A próxima temporada vem em vídeo. Vem em vídeo? Vem. Aí, até que enfim, né? Bom, é isso aí. Porque assim, o conteúdo é muito bom do Nove Luas, muito bom mesmo. Aconselho vocês aí, quem gosta de consumir conteúdo de qualidade, entra aí no Nove Luas e assistam os episódios anteriores também, é muito bom. Acho que você vai precisar eu acho de um que eu vou talher. precisar do talher, eu achei, ele tá muito quente e tá fofinho, eu vou ter que comer com talher. Mas Mara, enquanto eu vou aqui me deliciando com essas coisas maravilhosas aqui, eu já posso ir para a primeira pergunta? Pode. Posso? Você pode, se você tiver vontade de fazer. Eu posso aceitar ou não. Isso aí, Mara. Eu vou então para a primeira pergunta. Então vai. E aí, se não for muito densa, eu passo para a próxima. Tá bom. O amor é um encontro entre 2 liberdades ou uma negociação silenciosa entre 2 carências? Vamos lá. Amor e liberdade caminham juntos, sempre. Amor e liberdade. Caminham juntos. Acho que um dos primeiros aplicativos de relacionamento virtual que existiu foi um tal chamado Par Perfeito, né? Muito lá antigamente, né? Par Perfeito? Tanto que teve um filme com esse nome. Pra mim, eu achava que era aquele programa do Silvio Santos.
Tá, De antigamente. mas aí Como é que era o nome mesmo agora? namoro na TV. Namoro na TV? Mas aí não é virtual, né? Achava que era aquele lá do Silvio Santos. E o amor e a liberdade, não tem liberdade sem amor, não existe amor sem liberdade, por isso eles são inseparáveis, né? E par perfeito no sentido da complementariedade de um com o outro e da não existência de um sem o outro. Aonde existe carência, a chance de desenvolver amor é muito pequena. Você pode desenvolver afeto, que é muito diferente de amor. Afeto, paixão. Paixão, sem dúvida. Sem dúvida. Que é o Sem primeiro. dúvida. A paixão, onde tem carência, a paixão é o que vem como um abre-alas, que é aquela coisa quente, enfurecedora, que você quer estar junto toda hora, que você imagina que você encontrou a razão da sua vida, né? A sua alma gêmea ou coisas desse tipo. Quando eu falo alma gêmeas assim nesse tom, em nenhum momento entendam que é no sentido pejorativo e que eu não acredite, tá? Acho que isso é um apêndice para um outro episódio, num outro contexto. Mas a carência é uma falta interna. Não tem como desenvolver uma relação amorosa com faltas internas muito significativas. O que você trata como falta interna significativa? Dependência emocional. Não tem como desenvolver amor com dependência, tendo dependência emocional. Não. E eu fico tranquila para dizer isso, assim. Tranquila mesmo, seguríssima. Mas então... E desejosa que um número enorme de pessoas ouça isso. Então o que seria? Porque aí a pessoa está o tempo todo chamando de amor. Então, na dependência emocional, eu dependo do outro para minha felicidade. A felicidade não vem de fora, né? Se nós olharmos todos os episódios, desde o primeiro sobre o livro, e eu não estou considerando que o livro tem uma verdade absoluta, né? Qualquer material, qualquer bibliografia que a gente vai procurar que verse sobre felicidade, vai dizer que felicidade é um estado que você conquista dentro de você. E é você que vai desenvolver isso, é você que vai aprender felicidade. Felicidade se aprende. E felicidade é um estado interno, em que eu não dependo do outro para isso. Porque se eu depender do outro, eu tenho... Qualquer coisa que eu dependa do outro é uma dependência. Sim. Na dependência não tem felicidade. Porque tem medo. Onde tem medo, não tem felicidade. Tá, então nesse sentido... Então já te respondi a primeira pergunta. E pensa no valor da sacralidade e no valor da autenticidade. O amor, ele coroa todos os outros galhos da árvore, é o que dá a copa da árvore, né? É o que põe folhas, fruto, flor e tudo mais. Para ter folha, para ter flor e para ter fruto, precisa de galho forte que vai tirar das raízes um alimento sadio para que a árvore fique bem bonita, concorda? Sim. Esse alimento vem da sacralidade. Se eu desenvolvo bem o valor da sacralidade, nessa experiência interna de que tem uma força superior que rege tudo, eu me vejo como uma pessoa sagrada e vou ver o outro como uma pessoa sagrada. E nessa experiência não tem independência nunca. Já começa pelo primeiro valor. O outro é um território sagrado. Se olho para o Gui e digo assim, Gui, digo para mim, Guilherme é um território sagrado. Isso significa que em territórios sagrados eu entro com reverência. Não entro para brincar. Não. E num território sagrado, eu só vou ser bem recebida se eu for eu mesma. Sendo eu mesma, que é a autenticidade,
eu vou ter responsabilidade no que eu ofereço e responsabilidade no que eu recebo. Tá. Mas em um determinado momento... Isso só com muita liberdade, Gui. Muita Sem liberdade ninguém faz isso. Mas em alguns outros episódios que a gente conversou, a gente diz que nesses momentos a gente também pode se perder. Sim. Certo? E voltar. Que é a vulnerabilidade. Que é a vulnerabilidade. Isso. Então, se ninguém viu, vai aparecer aqui o cardzinho da vulnerabilidade para vocês assistirem sobre o que a gente conversou sobre a vulnerabilidade. A pessoa, quando ela está na busca do autoconhecimento, quando ela se perde assim, é possível, acredito eu, ter uma pessoa que está nesse caminho e se perder muitas vezes. Uhum. Sim. Sim? Normal. E quando ela está se relacionando com outra pessoa, mas ela está nessa volatilidade, ela acaba não respeitando a outra pessoa. Tem uma chance grande disso acontecer. E o outro lado... A mesma coisa. A mesma coisa. E aí há essas confusões no meio do caminho. De confundir o amor... Você está entendendo perfeitamente, dizendo só isso. Talvez eu vá encerrar o episódio. Não talvez eu vá encerrar o episódio, né? No sentido de dar uma conclusão. Só com isso que você falou, já dá pra gente entender que para dizer que ama, precisa se conhecer muito bem. E é preciso que você respeite muito o outro para dizer que ama. Isso a gente não diz em um mês. Isso a gente não diz em 2 meses. Isso a gente não diz em 15 dias. Mas qual o outro nome que poderia ser dito? Eu gosto de você. Estou gostando de você. Tem sido muito gostoso conviver com você. Acho que estou apaixonada por você. Mas eu acho que isso daí não supre a carência da outra pessoa. Bem. E parece que mas não é tem... honesto. É honesto, mas parece que não tem peso. Então, por que não tem peso? Porque se você fala isso pra outra pessoa, eu gosto de você, eu gosto da sua companhia. Ou a outra pessoa fala assim, eu te amo. Obrigado, eu gosto muito de você. Porque você não me ama? Não, ainda não. Então a gente não pode ter um relacionamento, porque eu estou te amando e você não está me amando. Tá bom. Então nós não vamos ter um relacionamento. Se a condição para você se relacionar comigo é que eu minta para você que eu te amo, eu não te amo ainda. Mas como é que a gente pode casar sem amor? Mas não é para casar enquanto não tem amor. Então entra na parte de que os relacionamentos estão mais para cumprir uma carência um do outro. Então, por isso eu estou dizendo, talvez a conclusão do episódio seja: por que tantas pessoas infelizes buscando felicidade no outro? Porque as pessoas precisam... O que é necessário? É preciso que eu queira me relacionar comigo primeiro. É preciso que eu queira me conhecer bem. E queira isso todo dia, não é só hoje. Né? Eu preciso gostar da minha companhia todo dia. Inclusive nos dias que eu estou muito chata, muito desagradável, muito desconfortável comigo mesma. Porque tem dia que eu estou tão chata. Ô Mara, nesse sentido, nessa conversa, tomando isso como base, eu vou conseguir me relacionar só com um sanduíche e um vietnamita. Não. Por quê? Por quê, Gui? Porque não... Você vai falar que tem, eu já sei disso. Mas se a gente for aprofundar dessa forma, for ser racional desse jeito, a gente não vai encontrar pessoas nesse nível. Nossa, você falou uma coisa tão importante. Que delícia. O amor é racional. Assim como a felicidade, ela precisa da razão. Porque qualquer virtude que você queira desenvolver, e o amor é uma virtude, é um valor, é uma qualidade, né? Ela precisa do uso da razão.
Então o amor ele é racional. Fora disso é paixonite. Que fala que a paixão dura ali 6, 8 meses. Mais ou menos, quando tudo dá certo. Porque pode ser que se a gente não tiver o bom senso de não ir viver junto rápido demais, ela acabe antes dos 6 meses. Acabe antes dos 6 meses. E depois disso, é o quê? O que pode ser? Como assim depois disso? Que a gente está acostumado com paixão e amor. Se a paixão acaba, fica entre o amor e a paixão é só o gostar? E aí Então, vai se evoluindo? acho que esse é um bom caminho para a gente desenhar. Pensa assim, eu conheço alguém e aí eu olho esteticamente, aquela pessoa me agrada muito, e como tem um anseio de conquista e tem um espaço vazio para ser conquistada, a gente acha um ponto ali e se apaixona. Na medida em que eu vou convivendo, se eu usar a razão para olhar a convivência como ela realmente é de verdade, não como eu gostaria que ela fosse, entende a questão da razão? Então eu olho a convivência e vejo como ela realmente é. Cada vez que eu saio, eu observo como aquela pessoa se comporta de verdade, né? Na medida em que a gente vai, nós vamos nos expondo a situações diferentes, né? Vamos no cinema, vamos jantar, vamos na casa de um familiar, vamos conhecer os amigos, né? Vamos dormir e acordar juntos 1, 2 noites, vamos passar um fim de semana juntos, vamos fazer uma pequena viagem, vamos fazer uma grande viagem, vamos conversar sobre assuntos os mais variados possíveis para que eu possa dizer as minhas opiniões e ouvir as opiniões do outro. Na medida em que eu vou fazendo isso, eu vou conscientemente, racionalmente, observando, prestando atenção no que o outro está dizendo, prestando atenção no que eu estou dizendo, prestando atenção no que eu estou sentindo com o que o outro está dizendo e fazendo. Se eu opto passar pela paixão, esse afeto vai aumentar. Esse bem-querer vai aumentar. Esse carinho vai aumentar. Esse gostar vai aumentar. E também vai aumentar a minha percepção do que é o limite do outro, do que é a vulnerabilidade do outro. Vai aumentar a minha percepção do quanto eu já estou disposta a mostrar as minhas vulnerabilidades e o quanto essa pessoa é capaz de acolher as minhas vulnerabilidades, o quanto eu sou capaz de acolher a vulnerabilidade do outro, né? O quanto eu sou capaz de ser compassivo e compassiva com o que o outro me traz. O quanto eu começo a desenvolver uma vontade de ser responsável pelo quanto eu afeto a vida daquela pessoa. Isso vai se transformando num afeto mais forte. E se eu vou cuidando de mim e cultivando em mim os valores da felicidade, isso vai se transformar em amor. E amor é um, isso o Arnaldo Jabor já dizia, né? Amor é um. Eu posso amar você sem você me amar. Isso é super possível. Muito mais possível do que a gente imagina. Porque se eu tenho um bom nível de autoconhecimento, se eu invisto no meu processo de felicidade, e eu vou convivendo com você, e vou aceitando todas essas coisas, eu vou desenvolver amor por você. E pode ser que você não desenvolva amor por mim. E como que eu vou saber que o que eu estou sentindo é realmente amor pelaquela outra pessoa? Ou simplesmente é alguma carência que está sendo preenchida? Quando eu sei que eu posso viver sem você. Eu vivo sem você. Mas compartilhar minha vida com você é tão bom que eu adoraria não precisar abrir mão disso. Mas se eu precisar abrir mão disso, a minha vida segue. Tá. Vai doer, vai fazer falta, mas a minha vida segue. E eu não vou pôr culpa em ninguém. Eu não vou responsabilizar você de nada, porque eu não esperei que você fosse o que você não é.
quando você espera da outra pessoa que ela seja uma coisa que ela não é, Não é amor. não é amor, é só carência. Eu posso... Uma carência não preenchida. Porque eu quero que você seja alguma coisa que encaixa na minha vida. Uhum. Do jeito que eu quero. Eu preciso que você seja aquilo que eu quero que você seja, porque senão você não cabe na minha vida. Eu preciso que você me dê aquilo que você não está me dando. Então, eu preciso que você seja outro e não você. Isso é uma coisa diferente de... Tô me relacionando, nós estamos nos relacionando. E não precisa ser uma relação amorosa, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher. Quando eu falo isso, eu imagino relações de vários níveis. Isso, pode ser uma amizade. Amizade, entre parentes. Isso. Eu posso estar me relacionando com você e você fazer mudanças na sua vida e eu fazer mudanças na minha, para que essa relação possa ficar mais próxima, mas são escolhas pessoais. Eu vou querer mudar para estar próximo a você. Porque se eu te digo que tem alguma atitude tua que me machuca, eu vou ter que olhar para mim porque que isso me machuca. E você olhar para você para ver se ao fazer isso você tem uma intenção de me machucar. E se você tem intenção de machucar, por que você tem intenção de machucar? E se você não tem essa intenção, se você acha que vale a pena mudar esse comportamento para ficar mais próximo de mim. Aí são ajustes. Né? Eu postei no meu Instagram agora há pouco. Eu vou ler uma frase que eu achei maravilhosa. Fica à vontade. Enquanto isso, eu tô aqui já quase na metade do meu lanche. Já se passou mais de 20 minutos de conversa. Amar é buscar acordes possíveis entre diferenças inevitáveis. Olha que coisa linda. Realmente, o amor é uma coisa bem desafiadora, né? Claro! Porque você fazer esse movimento todo, dessa busca toda em você, e encontrar alguém que está fazendo a mesma coisa com ela, para depois juntos vocês fazerem esse nós. Exato. Eu volto de novo, se for racional demais, você não acha. Não acho o quê, Gui? Completa a frase. Não acha alguém que está do outro lado fazendo isso por si mesmo. Ah, acha? Eu lembro que eu falei pra você que você ia falar que acha? Mas acha. Eu li uma frase linda. Alguém vai perguntar nos comentários. Acha onde, Mara? Tá dentro da igreja? Tá dentro de um acampamento? Um retiro espiritual? Não tem um endereço onde a gente acha, porque os encontros, eles são por ressonância. Eu li uma coisa linda num convite de casamento que eu recebi dia 23 de dezembro. Estava escrito assim, acho que eu vou chorar. Eita! Que é bonito mesmo. Entre conversas e encontros, escolhemos o amor. Lapidado. Sabe o que é lapidar? É aquilo que os artesãos de joias, eles tiram as cracas e lapidam num determinado formato. Essa pedra é lapidada. Para se encaixar. De forma que fique justo para os dois lados. Entre conversas e encontros, é bonito. Escolhemos o amor. Essas duas pessoas que vão se casar escreveram isso, são o quê? 2 psicólogos? Não. Não, 2 pessoas maduras, né? Mas não 2 psicólogos, 2 pessoas adultas. Que realmente tiveram muitas conversas. Muitos encontros, desencontros e conversas que dos dois lados tinha a intenção de que voltasse a ser encontro. Entende por que é racional?
Não vou nem seguir o roteiro aqui. Como deixar de amar alguém que você escolheu amar? A gente não precisa deixar de amar. Por que precisa deixar de amar? Isso Porque também... até consegue viver sem. Pois é, mas não precisa deixar de amar. Mas como é que então lida com esse luto de alguém vivo? Veja só, por que é luto? Você entende que está cheio cheio de inverdades aí? É um luto porque você não está mais junto com a pessoa. Você pode ainda manter aquele sentimento. Então veja. Consegue viver sem. Mas ainda tem um luto de... Eu posso amar pessoas com quem eu não convivo muito próximo. Não convivo muito próximo porque chegamos à conclusão que na convivência muito próxima os acordes não puderam ser tão harmônicos. Tá, mas no caso você pode ainda até querer, mas do outro lado não tem mais o querer. Como é que você vive com isso? Isso é teu. Amor é uma coisa minha. Amor é uma coisa que me edifica. Mas o amor é seu, te edifica. Mas você quer viver esse amor. Mas e se o outro não quer? Então, isso não é um luto. Mas aí você vai ficar vivendo um amor que você não pode viver? Vai ficar realimentando? Não, veja, vamos lá. Isso não acaba virando uma dor? A tua pergunta tem camadas, tá? Tem algumas camadas nela. Vou tentar desvendar algumas delas, tá? Então, eu quero continuar me relacionando com você, você não quer continuar se relacionando comigo. Sim. Eu tenho certeza que eu te amo exatamente como você é. E por isso eu sei que eu te amo, que eu não tenho nenhuma intenção que você seja diferente do que você é, a menos que você queira. Mas você não quer. Esse sentimento, ele é meu. E eu sigo minha vida sem você. Sim. Ficar alimentando o desejo de que você queira, isso é fantasia. Ficar indagando por que ela não quer, por que isso tudo não é amor. O amor é o sentimento. Eu posso seguir e começar a me relacionar com uma outra pessoa, ter bons encontros, boas conversas, desenvolver afeto. Tá, mas aí a gente está falando dentro de um relacionamento amoroso. Isso. Mas vamos para uma parte de relacionamento entre parentes. Vamos supor, relacionamento com tios, tias, relacionamento com pai, mãe, relacionamento com filhos. Tá. E nesse ponto? Como assim? Pergunta o que você quer perguntar. Tá. Deixa eu ver o que você está vendo. É porque serve para vários temas nesse sentido. Por exemplo, quero me relacionar, amo o meu tio, amo a minha tia, mas não tem reciprocidade do outro lado, mas mesmo assim a gente às vezes acaba se esbarrando, se encontrando. Datas comemorativas. Amo minha mãe, amo meu pai, mas não tenho essa reciprocidade do outro lado. Amo meu filho, amo minha filha, mas não consigo ter isso de volta. Quero ter um bom convívio, entendeu? Mas o outro lado não quer ter esse convívio comigo. Então, são amores que eu não consigo viver. Gui, isso são experiências da vida real. Todos nós vamos viver esse tipo de experiência. Então, mas para a pessoa não transformar esse amor em dor, ele acaba virando uma dor. Tá. Como se desfazer desse amor, ou, sei lá, abafar, acalmar, diminuir, para que ele não possa transformar em dor? Olha, eu estou aqui pensando que um roteiro possível, né? Um roteiro possível é começar pela raiz. Quanto mais eu desenvolvo o valor da sacralidade, quanto mais eu confio na vida, mais tranquila eu fico
com os dissabores, aspas, que a vida traz. Porque eu confio na vida. Eu sei que se isso está aqui na minha vida agora, eu tenho alguma coisa muito boa que eu posso fazer com isso. Veja, isso não é positividade tóxica. Isso é aprender a tirar o melhor significado de experiências muito difíceis. Nesses dias do Réveillon, além de trabalhar um pouquinho com o Papo Nômade, eu li um livro que chama O Homem Mais Feliz do Mundo, que é a história verídica de um homem que viveu em Auschwitz, no campo de concentração nazista, sendo judeu, e que ele optou racionalmente por ser feliz, apesar de todas as atrocidades que ele viveu. Tem um outro livro muito famoso do Viktor Frankl chamado Em Busca de Sentido, que também ele conta a história dele e que ele desenvolveu uma teoria da psicologia chamada logoterapia. Logoterapia. Vale um episódio sobre essa abordagem da psicologia que é incrível, que ensina a encontrar o significado da vida, ou seja, desenvolver felicidade, trabalhar os galhos das virtudes da felicidade, a partir das experiências em que você vive absurdos ou coisas muito doloridas. Que é aquele projeto que você trabalhou das mulheres grávidas. Isso, exatamente. Como é que eu encontro a sacralidade? Como é que eu vejo o desenho da vida me trazendo possibilidades de crescimento? Porque a nossa grande questão não tem amor sem crescimento. Deu bug, né? Deu bug, porque aí é colocar a gente para pensar que no meio das atrocidades da vida, no meio das dores, não sei o quê, separar e olhar para achar alguma coisa positiva, algum bem de crescimento, algum ponto de uma bolha de ar dentro disso daí, entendeu? Enquanto você está se afundando. Então, no meio dessa dor ou no meio dessa eu acho que a grande questão, Gui, é a leitura que eu dou para os fatos. Porque o que acontece, e tem acontecido, isso é uma coisa que tem me chamado a atenção bastante mesmo, né? Nós estamos criando um mundo muito fantasioso, sabe? Uma ideia muito fantasiosa de felicidade, onde tudo na minha vida tem que dar certo. Eu tenho que ser muito rico, eu tenho que ser muito bem sucedido, eu tenho que ter os melhores amigos, eu tenho que ter um relacionamento perfeito, eu tenho que viajar para lugares incríveis. E eu não posso sofrer. Eu não posso ter dores, eu não posso ter frustrações. Porque isso é o sinônimo da felicidade? Não, quem disse isso? É o que todo mundo acha. E é por isso que tem sofrimento. Dor é inevitável, dor faz parte do crescimento. Os nossos ossos, quando a gente é criança e começa a crescer, dói. Porque crescer dói. Mas dor é uma coisa e sofrimento é outra. O sofrimento vem de uma fantasia que eu crio sobre a vida. Essa segunda pergunta cabe? Existe amor sem renúncia ou toda forma de amar exige algum tipo de perda, mesmo que seja a perda da própria fantasia? Eu vejo que não tem jeito de amar acreditando em fantasia. Então, se não perder a fantasia, não vai conseguir amar. Porque o amor idealizado, aí aqui cabe uma coisa bem, acho que cabe uma coisa bem legal. O amor romântico. Só te falar, o Bruno tá olhando, ele tá rindo, porque eu não sei o que os meninos estão fazendo lá dentro, que tá um mau barulho agora, né? Uhum. Da outra vez o menino tava ali esquentando água, o Bruno falou assim, tá barulhento, né? Antes de começar.
Eu falei assim, tá, mas o que ele tá fazendo? Só tá esquentando água. Ô louco, com esse barulho, esquentando água. Aí agora acabou de fazer esse barulhão, né? Eles devem estar espremendo alguma coisa lá, olhando. sei lá. Não, só esquentando água. Jura? Na leiteira. Aí ele, a vapor. Então ele tá fazendo esse barulhão, vocês estão ouvindo aí. Vaporiza. Tá vaporizando ali. Tá. Aí vocês estão ouvindo esse barulho, mas o Bruno ali, o garçom, ele tá rindo. Mas eu fico tão envolvida no tema, né? Que eu não... Esse barulho não é um barulho que me incomode, não. Mas o amor romântico, até o romantismo, seja ele o romantismo numa relação amorosa, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, ou o romantismo em relação pai-filho, filho-pai, ou relação entre amigos, a gente pode ser romântico com amigos, né? O romantismo é uma coisa pensada. E a gente fantasia ao invés de pensar. Imagina que eu e você temos um romance. Gente, é brincadeira, tá? Imagina que eu e você temos um romance. Eu não tenho essa sorte toda não, gente. Relaxa. Não, sério. Imagina que a gente tem um romance, tá? Como homem e como mulher, a gente tem um romance. Eu vou te conhecendo e eu vou entendendo como é que você funciona e eu vou começando a fazer coisas que eu sei que pra você são mimos, que você vai ler como um cuidado muito especial, como um carinho muito especial. O nome disso é romance, certo? E eu posso fazer isso com o Dogão sendo um amigo. Aquela conquista, né? Não, o romance não é conquista. Não? Não, o romance é cuidado. Atitudes românticas são atitudes de cuidado. Porque o romance é aquela coisa que te surpreende. Eu posso fazer isso, fiz isso hoje na hora do almoço, né? Recebi isso hoje na hora do almoço de uma amiga. Ela me deu um presente surpreendente. Então, nesse caso aí, o romance... Isso é romântico. É aquilo que você faz pela outra pessoa, mas... Pensado, mas no que ela vai gostar e não no que você vai gostar. Que é diferente do romance que a gente vê nos filmes de Hollywood. E aí a gente acredita que uma relação entre duas pessoas é aquilo. Não, isso são momentos pensados para surpreender o outro, para tirar o outro da rotina da vida. Porque o amor mesmo é a construção de todo dia, com gestos românticos, com atitudes éticas, com posturas, com conversas difíceis e corajosas, com perdas de fantasias sobre o que vai ser me relacionar com o Guilherme. Ah, o Guilherme é musculoso, o Guilherme... O Guilherme tem muitas vulnerabilidades que eu não conheço. O Guilherme tem um poço profundo de dores que eu não conheço e que pode ser que com uma atitude muito simples minha, achando que estou fazendo uma coisa muito bacana, eu acesse um núcleo de dor. E aí o amor é testado. Porque você vai precisar me dizer honestamente, Mara, quando você fala isso pra mim... Me machuca. Você toca num lugar meu dolorido. Não sou eu que te machuco. Ao falar isso, porque para eu te machucar eu tenho que fazer propositadamente. Então se você diz que eu me machuco, isso é uma inverdade. No amor não tem inverdades. A gente tem que aprender a dizer a verdade. Você tem que me mostrar a sua vulnerabilidade, é dizer para mim, Mara, quando você fala assim, ou sobre esse tema dessa maneira, ou quando você se comporta nessas situações assim, dessa forma, toca em lugares em mim que são muito doloridos. Eu preciso te contar isso. E aí, daí para frente, se eu voltar a fazer isso, é desculpa. Boa, isso aí já ia vir essa pergunta. Se a pessoa voltar a fazer isso, é descuido. Mas aí ela pegar e falar assim, desculpa, não vou fazer de novo. E ela repetir. Gui, isso pode acontecer. Pode acontecer, certo? Mas aí no caso, você deixa de acreditar no que a pessoa está falando, porque você acaba tomando mais, colocando como verdade as atitudes, certo?
como dentro desse amor, você continuar acreditando. Tenta fazer a pergunta de um outro jeito. Tá. Você falou, a pessoa fez lá alguma coisa sem pensar e tocou na tua ferida. Aí você fala, olha, isso daí me machuca. Desculpa, eu vou olhar pra isso. Sem dar desculpa nenhuma, ela simplesmente fala, eu vou olhar pra isso. Já é extremamente difícil chegar nesse ponto. A pessoa sem dar uma desculpa nenhuma sobre o que fez. Simplesmente só acolheu o que você sentiu. E aí depois ela vai e repete, que é passivo de acontecer. Claro. E aí você fala, olha, você fez de novo. Não, mas foi em outras situações. Sim, situações diferentes, mas a mesma Você mesma sabe dor. por que o que torna uma situação passível de se repetir Quando ela nos não relacionamentos? Quando a atenção não foi colocada nela? Não obrigatoriamente quando ela não foi suficientemente esclarecida. Porque se você diz, olha, isso me machuca, e a outra pessoa diz para você, não vou fazer de novo, essa conversa ficou muito curta. Ah, tá. Entendeu? Eu não sei por que isso te machuca. Você não me falou, eu não te perguntei. Não se constrói amor sem interesse genuíno no outro. Em ambas as partes, tanto de você falar sobre si e a outra pessoa também Então, de querer saber. Esse é o ponto. Se eu não tiver um interesse genuíno em mim, eu nunca vou ter interesse genuíno no outro. Se eu não tiver um interesse genuíno de investigar por que determinadas coisas doem tanto em mim, ou me tiram do prumo, ou são gatilhos, se eu não tiver esse interesse de saber, lá na raiz, lembra? Raiz. Não tem felicidade se você não limpar a raiz, porque a sacralidade vem da raiz. Tá, mas eu posso ter essa vontade de ver isso em mim, mas ter a vontade de não querer compartilhar isso com a pessoa com quem eu tô vivendo naquele momento. Enquanto eu não tiver vontade de compartilhar, eu não vou construir amor. Porque amor é confiança. A confiança no amor, ela é um ingrediente fundamental. Sim, para felicidade. A confiança na vida e a confiança no outro. Eu não confio no outro porque eu não confio na vida. Anota essa frase. Eu não confio no outro porque eu não confio na vida. Se eu não sinto dentro do meu coração que a vida é favorável a mim, que a vida me ama, eu vou sempre desconfiar do outro. Mas a pessoa pode se conhecer, ter uma felicidade, construir essa felicidade interna, mas ela não querer construir uma felicidade com outras pessoas? Chegar ao ponto de Pode. Solitude? Pode. Tem muitos sábios na história da humanidade que optaram por esse caminho. Tem muitos religiosos que optaram por esse caminho. Nem todos os que optaram foram felizes, mas alguns foram felizes. Mara, o amor ele é racional. E aí você falou de pessoas, né, no mundo, famosos, enfim, que chegam nesse ponto. Pelo que eu entendo, as pessoas quando chegam nesse nível do autoconhecimento e pondo o amor como racional, como uma escolha, elas acabam escolhendo ficar sozinhas, a solitude. Vou falar aí de monges, budistas, estudiosos e tudo mais. Esse é o caminho que acaba tendo? Então, a pessoa de se autoconhecer tanto, por mais que você falou que nunca vai se conhecer totalmente, mas ela chegar ao ponto de olhar e falar assim, se o amor é racional, eu racionalmente escolho não construir um nós com outra pessoa que não está pronta. Tá, então vamos lá. O amor nunca é autossuficiente. O autoconhecimento não nos leva à autossuficiência. Porque se ele levar à autossuficiência, não é autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a escolhermos construir nós, eu e tu, com aquilo que nos nutre. Por exemplo, eu posso escolher construir um nós com o conhecimento. Tá? Eu posso escolher construir um nós com o trabalho comunitário. Eu posso escolher construir um nós
com amigos. Eu não preciso, obrigatoriamente, escolher construir um nós, no meu caso, com um homem. Eu não preciso. No fundo, Gui, muito menos do que a gente imagina, tá? Muito mais do que a gente imagina, tem um grande número de pessoas que não vão encontrar a felicidade numa relação afetiva com o outro. Mas como isso virou uma instituição para ser feliz, entre aspas, eu tenho que ter alguém do meu lado dizendo que é meu amor. Às vezes a gente leva uma vida inteira se conhecendo para entender que o tecer com o outro vem por outros caminhos. Bom, a galera da instituição familiar vai brigar com você. Não, por que brigar comigo? Eu não sou contra a instituição familiar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Sim, agora, eu sou mas a a questão favor... é que o autoconhecimento e essa construção, parece que no mundo que a gente vive hoje em dia, parece que ela não está se encontrando. Eu sou a favor da instituição família quando as duas pessoas, eixo do que é se construir uma família, encontram felicidade nesta qualidade de relação. Encontram interesse em si, se relacionando com uma outra pessoa que encontra interesse em si, que também quer construir uma família. Porque família é uma opção, construir família. Porque vem uma porção de coisas junto com construir família que pode ser que eu não queira. E por que eu tenho que querer isso? Porque por que se eu não tiver isso, eu não sou feliz? Hoje eu estava conversando com a pessoa que me auxilia na musculação. E nós chegamos num ponto da conversa que chegou nesse lugar, né? Ela tem perto de 50 anos. E ela dizendo que as pessoas ficam todo o tempo cobrando dela que ela volte a ter um companheiro, né? E ela dizendo que ela está fazendo coisas tão incríveis e ela está se vendo por vieses que ela nunca tinha se visto antes e que ela tem se sentido tão bem que ela não consegue encontrar justificativas para isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai jogar pedra nessa pessoa? A comunidade faz isso. Pois é, porque mas... se você não segue o padrão da história, de que você tem que... A vida, né? Crescer, estudar, se formar, casar, constituir família, tal, viver junto para sempre, morrer. Crescer, nascer, isso, crescer, estudar, casar, constituir família é para algumas pessoas, não é para todas. E é por um número muito menor do que a gente imagina. E vem diminuindo cada vez mais. Eu não sei se vem diminuindo ou aumentando, eu não parei para pensar nisso. Eu acho que talvez as pessoas hoje venham tendo mais coragem de dizer que isso não é para elas. Você acha que elas vêm tendo mais coragem? Eu acho. Eu acho. Acho não, eu vejo isso. Né? Que as pessoas que investem no autoconhecimento têm sido mais corajosas no sentido de assumir aquilo que faz com que elas sejam autênticas em si. Entende? Perfeitamente. E aí é muito mais fácil você encontrar pessoas amorosas no caminho quando elas optam por uma trilha que elas entendem que é uma trilha solitária. Porque quando elas estão com você, elas vão dizer exatamente o que elas têm para oferecer desse encontro. É isso aqui que eu tenho para te oferecer. Você quer isso?
Se você quer isso, eu estou inteiro ou inteira te oferecendo isso. Isso é amor, isso é respeito pelo outro, isso é ético, isso é responsável. E eu tenho que perceber se o outro, quando me diz sim, ele está inteiro nele. Porque ele pode me dizer sim só porque ele está carente e depois cobrar de mim uma coisa que eu disse que eu nunca ia dar. E que eu nunca prometi que ia dar. Jogos. Onde tem jogo, não tem amor. Porque não tem felicidade onde tem jogo. E falar nisso, Mara, já entra na parte de liberdade, né? Você falou de liberdade. O amor liberta ou organiza o caos interno? E quando ele começa a aprisionar, ainda pode ser chamado de amor? O amor não liberta, o amor é liberdade, né? Ele não liberta, ele é parceiro da liberdade. O amor organiza caos, mas também o amor provoca caos. Seria na mesma proporção? Não obrigatoriamente, mas o amor organiza caos, mas ele provoca caos, porque o amor, ele faz com que você esteja o tempo todo em movimento. E movimento é caos, né? Você se movimenta, é um caos, aí ordena aquele caos, aí tem outro movimento que gera um outro caos. Porque na relação amorosa, seja com o outro, com o livro, é do teu conhecimento, do conhecimento de algumas pessoas que nos veem, que eu gosto muito de estudar, né? E estudar desorganiza, gera muito caos. Muito caos. Que derruba crenças. Exato, porque te põe, mostra tuas vulnerabilidades, te instiga a questionar coisas que você afirmava como sendo absolutas. Você lê um romance clássico, você lê um clássico da literatura, aquilo mexe com você, porque você diz, nossa. Você pega um personagem do Machado de Assis, por exemplo, ele abala as suas certezas, quase todas essas que são instituídas como se para ser feliz tem que ser assim. Para ser homem tem que ser isto, para ser mulher tem que ser isto, para ser cristão tem que ser isto. Uhum. Você lê Jorge Amado, estou falando de escritores brasileiros, se você lê Jorge Amado, você fala, que isso? Você lê Adélia Prado, que é uma cristã fervorosa, você lê ela falando da relação dela com Deus num poema, você fala, que Deus é esse, que mulher é essa que se diz... E se isso não abalar suas certezas, é porque você não leu. É porque você não amou, é porque você não se envolveu, é porque você não se interessou por aquilo realmente que está escrito ali. Entendi. O Djavan tem uma música dele, né? O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Preparo a tua chegada como a fuga de uma ilha. Não é bonitinho, cheio de coraçãozinhos borbulhando. Não, não. É conquista todo dia. Todo dia. E amanhã de novo. E depois de amanhã de novo. Bom, o que dói mais, Mara? Não ser amado ou perceber que nunca fomos capazes de amar de forma adulta? Sem dúvida nenhuma, perceber que nunca fomos capazes de amar de forma adulta. Sendo adulto, a maior dor que tem é quando você olha para você e diz, nossa, eu ainda não amei. Eu ainda não fui capaz de amar, né? Ainda não senti que eu estou inteira em mim. Porque eu só vou sentir que eu estou inteira em mim quando eu amo.
E aí eu não vou ter dúvida. E aí eu posso te dizer de cadeira, aqui está diante de você e de vocês uma pessoa que já amou mesmo, que ama, né? Amo em relações diferentes. Mas como o interesse das pessoas é o amor romântico que a gente entende idealizado, que de idealizado, se for idealizado não é amor, se eu morresse agora, eu ia morrer feliz. Porque eu sei o que é amar. De verdade, não estou aqui fazendo... Sim. Quem te conhece mais próximo tem essa certeza. Quero me tornar uma figura pública e famosésima, então eu vou dizer que eu posso... Não é nada disso, não tenho nem paciência para isso, nem idade mais para isso. Cada dia, cada momento que eu estou na companhia de algumas pessoas que eu amo, eu olho para dentro de mim e penso assim... A única coisa que eu não faria por essa pessoa é deixar de ser eu. Quando eu penso isso, eu tenho certeza que eu amo essa pessoa. O amor sobrevive à verdade absoluta? Ou ele depende de certas ilusões para continuar existindo? Gui, eu não acredito que exista alguém que tenha verdades absolutas e que chegue a verdades absolutas sobre si mesmo. Eu acredito que ao longo da vida nós vamos adquirindo verdades sobre nós. E que para que eu possa ter uma relação amorosa com você, essa relação ela tem que suportar verdades. Então vamos mudar, ao invés de verdade, dores. Eu não acredito que haja possibilidade de construir relações felizes sem que as dores possam vir para o centro da mesa, assim como as alegrias. Um relacionamento, seja ele qualquer, que não sustenta a dor, não sustenta a alegria. Parece estranho, né? Não, eu tô aqui pensando, você falando isso, um relacionamento que não sustenta a dor e não sustenta a alegria. Não. Então, se existe um amor genuíno, ele suporta qualquer dor. Suporta a dor que cabe para aquele amor. Tudo isso que é qualquer, nunca, sempre, isso a gente, né, vamos colocar a coisa na ordem do real. O amor que eu sou capaz de construir com alguém, ele suporta as dores que eu sou capaz de suportar em mim e que o outro é capaz de suportar nele. Também é um ato de generosidade ver o tamanho da dor que o outro é capaz de suportar. Isso é um ato de amor. Eu amo a minha neta. Não tenho nenhuma dúvida disso, ela não tem, eu também não tenho dúvida que ela me ame. Mas tem dores minhas que eu não compartilho com ela. Entendeu? Entendi. E a última para fechar. Se o amor não fosse romantizado, idealizado ou prometido como salvação, ele ainda seria desejado? Ou perderia o encanto que nos move? Quando ele deixar de ser romantizado, idealizado, fantasiado, né? Aí ele vai trazer salvação. Só o amor salva, não tem nada mais que nos salve. E amor vem de dentro, ou seja, não tem salvação que venha de fora. Mas no mundo que a gente vive, você acha que a gente consegue alcançar isso daí? Não nessa geração. Acho. Porque senão eu não ia estar aqui falando sobre isso. Eu não estaria aqui sentada há uma hora e tanto, falando sobre uma coisa que eu não acredito. Nessa mudança, você fala? Acredito, de verdade. Trabalho para ela. Quantos pensadores até hoje veio falando sobre isso?
O que não existe não significa que eu desacredite. O que ainda eu não vi, não significa que não exista. Significa que ainda não foi vivido. E o que não foi vivido pode ser vivido. Basta que a gente queira. Basta que a gente trabalhe para isso. Nós estamos em janeiro de 2026, em junho de 2025, eu, jogando vôlei de areia, torci o joelho direito. Fiz uma torção bem complicada mesmo. Fiquei com a minha mobilidade bem comprometida. E para quem me conhece sabe o que significa eu ficar com a mobilidade comprometida. Eu fui ao ortopedista, um amigo, e ele me disse: Mara, precisamos fazer isto, isto, isto e isto. Mas eu preciso que, além do procedimento que precisa ser feito, você se comprometa a fazer musculação para fortalecer a musculatura da sua perna, da sua coluna. Eu era a pessoa no planeta Terra que mais detestava a musculação. Eu não conhecia ninguém que detestasse tanto. Eu vou feliz fazendo musculação hoje. E tenho sido propagadora dos benefícios da musculação. O que eu quero dizer? Qualquer pessoa que me conhecesse acharia que seria impossível me ouvir aconselhar alguém a fazer musculação. Entrar numa academia e ficar naquele barulho tunte, 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 empurrando ferro. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Hoje, eu sou absolutamente grata por eu ter torcido o joelho. Porque a vida me mostrou por um caminho o que eu não tinha visto por muitos outros. Então, acredito sim. É só a gente querer aprender a amar. Mas para aprender a amar, tem que aprender a sacralidade, a autenticidade, a confiança na vida, a convivência, a responsabilidade, a compaixão, a harmonia. Tem que aprender algumas coisas que talvez a gente ainda não queira. Alguns de nós quer umas coisas, não quer outras. E assim a gente vai indo. Como diz o filósofo Lulu Santos, assim caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade. Sim. O que eu também não acredito. Acho que ele é pessimista. Eu vejo que tem muita gente com muito boa vontade, fazendo caminhadas lindas, a passo de formiga, porque cada um sabe o tamanho da sua perna. Eu não posso querer que você ande do mesmo jeito que eu ando, porque a sua perna é mais curta que a minha. Eu tenho 1,20 m de perna. Sim. Entendi. Bom, é isso, gente. Eu estou bem feliz. Pelas palavras da Mara, né? Bem feliz com o resultado disso tudo. Desses 12 encontros, estou bem feliz. O amar, então, não seja completar, né? Sim, sustentar. Sustentar a liberdade do outro, o limite. O amar, ele é sentir menos, então? Não precisa sentir menos. Precisa olhar o sentimento. Não seria sentir menos e ter mais coragem de ser inteiro? Então, mas para ter coragem de ser, para ser inteiro, eu só sou inteira se eu sinto quem eu sou, né? Não, sim, mas eu falo assim, o amar é sentir menos amor pelo outro e ser mais inteiro consigo mesmo. Quando eu for mais inteira comigo, cada inteireza que eu adquiro em mim, mais interessada eu fico no outro. É incrível isso. Enquanto eu não me interesso por mim, eu não tenho como me interessar de verdade pelo outro. Eu fico esperando que o outro seja aquilo que eu quero. Isso não é interesse no outro. Sim. Bom, gente, é isso. Eu acho que o nosso início de 2026, a gente encerra aí com chave de ouro as nossas conversas de 2025 sobre a Árvore da Felicidade do livro da Mara. E a gente
falou aí sobre essas 11 forças e fechando com essa 12ª, né? Que é o amor. Novamente, se você não comprou o livro, manda mensagem aí no direct ou entra lá no perfil da Mara no Instagram, Mara Guimarães Psi, e vocês solicitem aí o livrinho de vocês, livrinho de bolso, que depois desse vai vir mais. Então, aconselho vocês a pegar esse daqui, ler, assistir os outros episódios que a gente falou de cada uma dessas forças, tá certo? Mara, muito obrigado. Eu agradeço a você, ao Dogão, às pessoas que ouviram, ao Café do Colono, que disponibiliza o espaço, né? Agradeço ao DuckBill, que disponibilizou o espaço. E principalmente agradeço a uma força que é muito superior a tudo isso. Olha lá, olha eu de novo. E que ajuda a gente a chegar onde precisa. Sempre. Eu particularmente, assim, venho pedindo bastante que essa força que movimentou o início, né, desse podcast, que ela se alimente e tome posse e consiga aí empurrar essas mensagens, essas conversas para o máximo de pessoas possíveis, para que isso possa ajudar. Ajudando uma pessoa do outro lado aí, a gente já fica feliz, já alcançamos o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. De novo, assistam os outros, gente. Eu peço que vocês se inscrevam no YouTube ou no Spotify para vocês verem os episódios. A gente está praticamente em todas as plataformas. Está no Facebook, no TikTok, no Instagram, no YouTube como Shorts. Vídeo completo toda sexta-feira às 8 horas da noite no YouTube e no Spotify. Então não tem para onde vocês fugirem de um bom conteúdo. É só entrar, ouvir e compartilhar e comentar também, caso vocês queiram, tá certo? Muito obrigado para quem ficou conosco até agora e até o próximo Papo Nômade.